Muito bem, boa noite, pastor. Obrigado por nos atender e por ceder esse tempo valioso para a gente poder fazer essa entrevista. E como a gente já conversou, essa aqui é a entrevista para o nosso estágio que a gente está fazendo por conta da nossa faculdade. E eu tenho um roteiro aqui para seguir, que é um roteiro até orientado pela universidade. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que tem a ver com a função do pastor propriamente dito. Então, vou seguindo os roteiros aqui, o pastor fica à vontade para interromper quando for preciso. Certo? Então vamos lá, a primeira parte é a identificação. O nome completo do pastor. Sérgio Ataíde Barbosa. Muito bem. A função, acabei dando spoiler, né? Mas a função, né, dentro da instituição da fé. Sim, eu sou o pastor presidente do ministério. Beleza. O tempo de atuação na comunidade? 3 anos. 3 anos no ministério. Isso. Formação acadêmica, ministerial? A ministerial, né, completa, já faz bastante tempo, e a superior incompleta. Muito bem. Muito bem. Parte de identificação é isso, simples. Uma parte 2 agora. Contexto da comunidade de fé, contexto da igreja. Há quanto tempo a igreja, o ministério está estabelecido? Sim. Ela é um ministério que nasceu aqui na cidade de Chapecó e estamos há 36 meses, 3 anos, fazendo aniversário. Muito bem. O que o pastor entende e considera que são os maiores desafios enfrentados hoje pela liderança do ministério na atualidade? Sim. Dentre alguns pontos assim bastante fortes, eu vejo que hoje, né, como base estrutural assim nas famílias, a condição primeiro assim econômica, ela tem desestruturado muito, né, a base familiar e automaticamente interfere diretamente na liderança dos futuros líderes, né, do ministério. Sim. Acho que a questão financeira é até estatística nos divórcios hoje, Exato. né? Uma das principais causas. E como que é a estrutura organizacional hoje da igreja, do ministério, em termos de hierarquias? Então, hoje a igreja funciona a parte administrativa, eles têm 8 membros dessa diretoria, faz toda a parte documental, estrutural, financeira, né, e que administram daí a parte financeira da igreja. E a parte eclesiástica, lidando diretamente ministerial, ela funciona com pastor, presidente, né, depois pastores auxiliares, depois presbíteros, e a partir daí os líderes de ministério, né? Que são designados ali para liderar determinado ministério de acordo com o que vem lá do pastor presidente da igreja. Muito bem. Agora sobre prática pastoral e aconselhamento. Quais são as principais demandas espirituais e sociais da comunidade hoje que a igreja está atendendo? Sim, hoje eu vou ter que repetir parte da resposta anterior. Devido hoje à crise econômica, a gente vê que existe bastante conflitos no casamento, né? E automaticamente, quando um casamento não está bem, quando a casa não está bem, isso interfere no relacionamento com os filhos e assim sucessivamente na sociedade. Então, esse equilíbrio, né, pautado e baseado naquilo que a gente acredita, que é na palavra de Deus e nos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, a parte dos aconselhamentos e para lidar com essas pessoas, ela parte desse princípio. Entendi. E vou até fugir um pouco do roteiro agora. E como que é o grau de dificuldade, porque tem toda uma questão da orientação com base na palavra, com base nas escrituras, mas também tem uma questão de as pessoas não querer receber. Exato. Como que é o grau de dificuldade das pessoas receberem isso? Normalmente é um membro do casal que é mais adepto, que procurou, e o outro não é. Como que é essa dificuldade hoje? Como é que o pastor lida com isso hoje? Muito interessante assim, a tua colocação.
E vou dizer para você, não existe uma fórmula, né? Não existe realmente uma fórmula para isso. Mas eu não tenho dúvida que parte do princípio. Qual é o princípio? Assim, ó, as pessoas precisam ver naquele que estão aconselhando como primeiramente um exemplo. Entendi. Né? Então, a partir desse exemplo, da experiência de vida e da confiança que eles vão ter daqueles que estão aconselhando, isso se torna muito mais fácil. Porque a gente sabe que, se tratando de conflitos, só existe conflito porque duas pessoas acham que têm razão. Exato. Né? Então, assim, e o X da questão, assim, não é uma verdade absoluta, mas daí sim é pautado naquilo que eu já vivenciei, naquilo que eu acredito e da forma que a gente acredita que possa resolver esse conflito, né, familiar, seja qual for a área. Então, a partir desse princípio, então, de confiança de quem fala, pela vida que ele está vivendo, exemplo que ele está dando, uma esperança do conflito daqueles que estão vivendo ter a solução sobre ele. Entendi. É uma referência, né? Uma referência. Muito bem. Bom, aí a próxima pergunta aqui. Como é realizado o aconselhamento pastoral? Meio que a gente já respondeu, Sim. né? E existe uma capacitação específica, por exemplo, o pastor hoje faz muito esse aconselhamento, o pastor faz a designação de algumas pessoas para fazer esse tipo de aconselhamento também? Existe uma capacitação dessas pessoas? Sim. Sim, ó, em todos os cursos, quando a gente faz na parte eclesiástica para se tornar um pastor, né, a partir do chamado, que a gente entende que é uma vocação, né, dada por Deus, existe sim cursos de aconselhamento. Inclusive existe uma disciplina que fala diretamente sobre aconselhamento pastoral, né, que trata sobre abordagem, né, trata diretamente sobre o assunto, né, que tem tudo a ver com a ética de quem vai estar ali trabalhando com esse casal ou pessoal dessa forma. Então existe sim uma preparação, mas toda ela com uma base, né? Uma base que é assim, que não pode ser removida, que é a base sustentada pela palavra de Deus. Sim. Muitas causas podem ser e tem um envolvimento espiritual disso, mas as pessoas estão ali muitas vezes para chegar nas pessoas e abordar. Existem técnicas para isso, né, para conseguir fazer esse tipo de abordagem. Muito bem. Diretamente, até mesmo porque muitas delas não conseguem identificar que o problema que eles estão passando tem uma raiz espiritual. Sim. E quem que precisa saber isso? Aquele que está levando esse aconselhamento. Então, a maneira da abordagem, ela é fundamental para que haja uma abertura e a possibilidade de um consenso, né, para a solução desse conflito que está iminente. Entendi. Muito bem. Próxima pergunta. Há projetos de acolhimento, acompanhamento para pessoas de vulnerabilidade na igreja? Como que a igreja lida hoje com essa parte social? Sim. Nós entendemos hoje assim, que a igreja ela tem que estar com as mãos estendidas, né? E nós temos um lema que a igreja precisa ser igreja fora das quatro paredes. Então hoje tem um ministério, né, da ação social, na qual hoje a gente presta auxílio, né, emergencial. Por que eu falo emergencial? Porque nós entendemos que eu não posso dar um auxílio permanente para uma pessoa, porque eu vou tornar essa pessoa dependente de nós, e não é o que a gente quer. A gente entende um auxílio emergencial numa catástrofe, como aconteceu numa casa que pegou fogo, a gente se mobilizou, conseguimos vários materiais, roupa, emprego, e alimentos e medicamentos. Então, dessa forma a gente tem hoje, e a gente trabalha com ações internas, né? Jantas, venda de salgados, para angariar algum valor, e a partir daí a gente consegue fazer essa assistência. Muito bem. E acolhimento. Sim, muito bem. Bom, legal, a parte pastoral. E sobre a parte agora de administração e crescimento. Hoje a igreja realiza algum planejamento estratégico de crescimento, e aqui também fugindo um pouquinho do escopo aqui, tanto de crescimento de membros como de crescimento de unidades da própria igreja? Sim. Assim, ó, hoje
nós como igreja, nós procuramos trabalhar nessa base hoje existente, dando a maior solidez possível, porque acreditamos que com a base sólida da origem, onde não vai se perder os princípios, a partir daqui vai ter uma expansão, um DNA puro. Então assim, dessa ideia, dessa base forte, entendendo do chamado e do propósito para cada um, onde nós precisamos fazer discípulos de todas as nações, cada pessoa ganhar outra pessoa, cuidar dela, ensinar dela, automaticamente o crescimento da igreja local acontece e de uma forma que vai acabar sendo natural a implantação de outras igrejas, né? Porque a gente sabe que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, então que essa oportunidade venha chegar a todos, e por isso vai abrir em outros lugares, em outras cidades, em outros bairros, em outras nações, em outros estados, e assim sucessivamente. Muito bem. É o crescimento orgânico, né? É um crescimento que ele não é forçado, ele é orgânico, natural. E ele é muito mais sustentável, né? Sólido, exatamente. É nisso que a gente acredita. Muito bem. E no meio de tudo isso existem ações e eventos específicos justamente para alcançar essas pessoas, essas almas que precisam ser buscadas aí, talvez resgatadas. Com certeza. Hoje nós temos cultos temáticos, vou dar um exemplo de um culto do amigo, onde membros da igreja têm a oportunidade de chamar pessoas que não fazem parte da comunidade, que têm outras religiões que nós respeitamos e amamos todos, mas essa é uma oportunidade deles virem e ver e conhecer a gente, através do Ministério de Esporte, através de eventos como uma janta para os casais, um evento com os homens, com as mulheres, com as crianças, né, numa rua de lazer, e assim a sociedade, de uma maneira geral, vai ouvindo falar, vai conhecendo e tomando a decisão de, no final, querer andar junto conosco. Legal, legal. E sobre tomada de decisão, porque na liderança de uma igreja ou de qualquer tipo de organização tem muitas tomadas de decisões, né? Como que é realizada essa tomada de decisão dentro do ministério da igreja? Entendi. Muito importante sim essa pergunta. E assim, hoje, para você ter ideia, hoje nós temos uma diretoria com 8 membros e mais um conselho fiscal que automaticamente fiscaliza justamente as decisões e aplicações dos recursos, né, dessa igreja. Sim. E toda decisão ela é colocada, as decisões que com certeza são relevantes e que causam impacto para a instituição, elas são levadas, né, de uma forma periódica, né, colocada na mesa, e ali todos votam e dão a sua opinião, e com uma parte democrática a maioria toma a decisão de fazer aquilo que a gente entende que é o melhor para o crescimento, desenvolvimento ou implantação desse ministério. Legal, bem. Agora, sobre ensino e educação religioso, a igreja hoje oferece estudos bíblicos e capacitação que é abrangente a todos os membros da igreja? Sim. Temos uma escola bíblica com outro nome, a gente chama Escola de Discípulos em Desenvolvimento. Né? E dentro dessa escola a gente aplica as bases doutrinárias, né, e espirituais com base nos ensinamentos do Senhor Jesus. Hoje o curso que nós estamos fazendo é base sólida para o cristianismo. Então, assim, tratando base nesses princípios que a gente acredita que quando eles estabelecidos de verdade, eles não vão ruir, vão conseguir estruturar algo muito sólido em cima. Muito bem, muito bem. Bom, o pastor já respondeu também a próxima pergunta, que é como é feita a seleção dos temas abordados, né, nesses estudos. Essa questão de ter uma base sólida, né? Exato. Que é a partir dali se constrói tudo, né? E a parte que aqui comenta, né? Como é feita a seleção de temas abordados nos estudos e em sermões. Na hora de montar esses sermões, que aqui a gente fala de algo muito espiritual, né? Como que é conduzido isso hoje na igreja? Entendi. Voltando um pouquinho aqui, ó, na parte ali da escola,
eu falo como base, por exemplo, trazendo a origem, né? Trazendo a vida de Jesus como exemplo, né? A partir daí, o convite de Jesus para aqueles que querem segui-lo. Existem algumas designações que se fazem muito necessário, porque o Senhor oferece muitas coisas, mas Ele diz que é vir, eu te ofereço, mas você tem que negar a si mesmo, pegar a tua cruz e me seguir, está disposto? Sim. Né? E nada forçado, né? Mas totalmente voluntário. Né? Eu vou porque eu acredito que isso é o melhor para a minha vida. Então, a partir dessa base, sim, salvação, né, fidelidade, né, amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e assim sucessivamente. E a segunda pergunta a respeito de como que é elaborado os sermões, né? Eu acredito piamente que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Eu entendo que é do altar que vem a cura para a igreja e direcionamento para toda a membresia. Então isso não pode ser algo técnico. Eu não posso chegar lá pelo meu conhecimento teológico, bíblico e esboçar um sermão na hermenêutica, na energia, na história de Israel perfeitamente e passar isso apenas, porque isso é conhecimento. Mas a gente entende que com uma preparação em oração, jejum, nós somos direcionados por Deus naquilo que a gente acredita através do Espírito Santo para falar aquilo que a igreja precisa para alinhamento do propósito na qual ela foi designada por Deus. Entendi. Muito bem. E aqui falamos da formação, falamos de estudos bíblicos, e há algum programa de formação contínua, né, continuada para os líderes, porque existe uma formação para todos os membros e existe uma formação continuada para aqueles que vão seguir isso, né? Porque não é todo o corpo da igreja que acaba seguindo isso, né? Perfeito. Até mesmo porque isso é algo vocacional, né? A gente sabe que os dons ministeriais, né, que diz diretamente os ministérios, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres e profetas, né? Isso não são todas as pessoas, né? Mas são pessoas designadas por um papel fundamental. Todos fazem parte do corpo, mas nem todos serão pastores, nem todos serão líderes. Então, assim, hoje nós conseguimos entender que também um direcionamento por Deus através da vocação e da disponibilidade, porque não basta ser chamado, basta estar disponível. Sim. Porque a própria palavra diz, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu, quando entendi isso, eu olhava, meu Deus, mas então faz acepção dele assim, não. É porque Deus escolhe aqueles que deram resposta ao seu chamado, ou seja, que está disponível. Quando a gente vê essa disponibilidade, a gente começa a trabalhar, né, em alguns princípios, e aí sim, através de andarmos juntos, através do próprio ensino bíblico e com parceria oferecendo também o conhecimento secular, né, através de uma parceria que nós temos, né, para fazer uma faculdade, para se aprofundar nos temas e a partir daí designar o papel na qual Deus o tem entregado. Perfeito. Sobre a parte de liturgia, né? Falamos um pouco aqui também, você falou sobre a questão dos sermões, sobre a organização das celebrações e dos cultos. Existe uma programação. Uma programação, existe um padrão, existe uma forma de conduzir os cultos, né? Não falando do sermão, né? Falando vamos dizer assim, do protocolo dos cultos, né? Sim. Desculpa. Hoje o culto ele é pré-programado no sentido litúrgico, né? Umas boas-vindas por alguém que já está preparado, designado para dar boas-vindas. Depois os louvores, preparando o coração das pessoas, porque toda a programação é para um momento ímpar. E o momento ímpar tem que ser chave, que é a palavra de Deus ministrada. Né? Então, esses louvores com preparação, depois avisos, e a gente vê se tem alguém que está nos visitando, né? Tendo a honra de nos visitar, então, para a gente poder se apresentar e louvar a pessoa por esse momento. Aí da parte da fidelidade, que a gente entende que é uma parte que as escrituras, né, deixam para nós como ordenança também,
e a partir daí a palavra, e no final uma oportunidade da pessoa que ouvir essa palavra, né, de manifestar ali o seu interesse, o seu entendimento, o seu posicionamento por aquilo que ela acabou ouvindo, e finalizamos ali abençoando todos, desejando, né, que eles possam retornar, se assim sentirem no coração deles. Amém, amém, muito bem. E pensando aqui um pouquinho em perspectivas futuras, o que o pastor aí, o que o ministério pensa aí para evolução, para crescimento, para expansão, o que tem nos planos aí? Então, o ministério ele iniciou assim recebendo uma palavra profética, né? Que Deus estaria levantando esse ministério para essa cidade, para esse estado, para essa nação e outras nações. Então, eu acredito que esse dia vai chegar, né? E como perspectiva e organização, eu vou repetir uma resposta que eu dei. Trabalhar muito bem a base, porque acredito que essa base aqui é que vai impulsionar todo o crescimento sólido, sustentável, né? E com DNA que vai ser imutável, porque existem algumas coisas que não tem como mudar. A sociedade tem mudado, né? Os ministérios têm mudado, se adaptado a muitas coisas. Só que nós entendemos que a palavra de Deus, ela diz que ela nunca vai mudar. Os céus e a terra passarão, a palavra não vai passar, né? E até existe um ai de Deus ali para aquele que acrescentar ou tirar um tio que seja dessa palavra. Então, com essa base sólida aqui, no ide do Senhor Jesus designado na ordenança, quando ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei, batizando em nome e batizando, olha só. Então, ensinando a guardar e batizando eles. Então, com essa base, eu acredito que solidificada, com líderes que foram transformados e tiveram uma experiência empírica com o Senhor Jesus, eles vão de fato sim entregar a sua vida, né, para o cumprimento desse propósito, porque eu acredito que todos os que vivem essa experiência entendem que isso é o melhor a se fazer e com certeza traz uma satisfação que dinheiro no mundo, nem elogios, nem reconhecimento pode dar, porque entendemos que tudo vai passar. Sim. Mas a palavra de Deus não vai passar e que existe uma eternidade toda pela frente. Amém. Amém. Bom, pastor, eram essas as perguntas. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse momento e nos vemos em breve. Amém. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Tchau.